Olá, que bom que você está aqui. Hoje nós vamos conversar com um jovem empresário altamente dinâmico e consciente da sua responsabilidade social e que tem se destacado nesses momentos de pandemia. Guilherme Veig, CEO da Malve e fundador de um movimento brasileiro para a valorização dos negócios de bairro. Guilherme, tudo bem? Tudo bem. Cara, Prazerzão estar aqui bom contigo. falar contigo. A gente tem se encontrado algumas vezes pessoalmente, mas eu lembro em especial da semanada que a gente passou em Israel uma vez, visitando empresas lá em Israel e Verdade. convivendo naquele ambiente altamente inspirador, né, de empreendedores fantásticos. Se a gente acha que é difícil empreender no Brasil, empreender no meio da guerra é um negócio mais complicado ainda. E os caras lá se saem muito bem. E de lá eu criei uma admiração muito grande por ti e tenho te acompanhado agora nessa pandemia toda pela mídia. E uma das coisas que me chamou a atenção, eu queria explorar um pouquinho, é esse movimento que tu criou junto com outras pessoas, que se chama Compre do Bairro. O que é isso, Guilherme? De onde é que veio essa ideia? Não, legal. Primeiro, saudade daquela viagem, saudade daqueles papos, né? A gente vai conhecendo mais gente, vai criando mais referências, né? E saudade de viajar também, conhecer coisa nova. E a nossa história aqui, Topaz, é muito... A gente foi criado em cima de relações duradouras, que a gente chama, né? Então, eu tenho funcionários trabalhando conosco há 40, 50 anos, Nossa. tenho fornecedores fornecendo para a gente há 40, 50 anos, eu tenho clientes, né? Lojas, lojistas, comprando nossos produtos também há 40, 50 anos, né? Então, eu cresci dentro desse ambiente, né? Visitando clientes, escutando. Então, eu conheço mais do que simplesmente a forma de atuar, mas eu conheço muito bem essa turma, os seus adjetivos todos, as suas virtudes, as suas dores, né, do pequeno negócio. E essa é uma crise do pequeno negócio. E a primeira coisa que a gente fez, né, quando fica aquele desespero inicial, né, no começo de pandemia, basicamente se aproximar dos nossos valores, né, ver o que a gente daria foco desproporcional, né, porque a conta não fecha, se o meu cliente não está me pagando, mas ele precisa de crédito e eu estou pagando todo mundo e não recebo, quer dizer, eu tenho que priorizar algumas coisas e para isso eu tenho que despriorizar outras, né? A gente criou 3 pilares, basicamente, das nossas pessoas, para dar, obviamente, saúde e segurança para essas pessoas e tentar manter todos os empregos, era o primeiro pilar nosso. Segundo pilar nosso era um pilar do negócio, né? Então, cuidar dos nossos clientes. E o terceiro, depois, cuidar da nossa operação e da sociedade, né? Então, a gente criou nesse pilar número 2, aí, que a gente chama, que é cuidar do nosso negócio, foi muito em cima do pequeno, né? Então, a gente fez muita coisa dentro de casa, desde tentar alongar prazo do cliente, que tenta achar alternativas de crédito para ele, né? Então, parcerias, seja com fintechs novas aí para dar crédito para o nosso cliente acima do que a gente consegue dar crédito para ele, revisitar a política comercial, abrir linha de crédito, Papo Fashion, que a gente criou, que é muito conteúdo de treinamento, desde gestão de crise, gestão disso, daquilo, a mídia digital, a fazer marketing digital. E a gente lançou 2 plataformas, uma de venda para essa loja à distância, que lançamos em, 60 dias, e depois a gente lançou uma plataforma também para levantar o e-commerce desses lojistas que não tinham, muito rápido, assim, em um dia, em uma hora, se ele quiser, ele levanta a loja. Mas a gente sentiu que a gente poderia fazer mais naquele momento do que simplesmente beneficiar o pequeno negócio como um todo, né? Não restrito ao meu negócio, do pequeno negócio de moda, o pequeno varejo, mas assim, eu comecei a pensar, o que tem dentro do bairro, né? Tem um bar, tem um restaurante, tem uma padaria, tem uma lojinha de cosmético, tem isso. Eu comecei a pensar em criar esse movimento, né? E aí liguei para alguns amigos aí que tu conhece muito bem, né? Liguei para o Arthur, do Boticário, liguei para o Fred, da Magalu, etc. Tudo pensando. Liguei para o Jean Gereissati, presidente da Ambev,
justamente pensando tipo, que tipo de negócio que tem dentro do bairro, né, que a gente consegue engajar mais pessoas. Eles prontamente aceitaram o desafio de ser embaixadores desse movimento. E, basicamente, esse movimento tem dois grandes objetivos, né? Naquele momento, isso foi bem no início, eu vim para casa, que acho que foi final de março, ali 18, 20 de março, né? E acho que a gente lançou isso, sei lá, uns 20 dias depois, já estava lançando o movimento. E a ideia desses dois grandes pilares, um de capacitar esse pequeno negócio. Então, a gente fez o Sebrae é o nosso grande parceiro, né, de conteúdo, a gente conseguiu fazer uma curadoria bacana de conteúdo para conseguir capacitar esse pequeno negócio. Então, assuntos mais buscados na época, bem no início, era gestão de crise, gestão de estoque, gestão financeira, gestão de uma porção de coisas. Depois, obviamente, seguindo para uma gestão já de durante e pós-crise, várias ajudas. Depois juntamos conteúdo de Endeavor, juntamos conteúdo de outras consultorias. Falcone entrou no projeto para conseguir ajudar também. E aí lançamos plataformas também depois, né? Linkamos com o Magalu, linkamos com soluções de pagamento, linkamos com uma porção de coisa dentro do site, dando opções para esse pequeno negócio, independente de qual negócio seja esse. Então, esse era o primeiro grande objetivo, capacitar esse pequeno negócio. Sim. Depois, como segundo grande objetivo, e aí que foi super legal, era levar fluxo para esse lojista, né? Um pouco de conscientizar a população da diferença que faz da gente comprar ou gastar aqueles R$20, R$40, R$50 que seja. Na região, né? No mercado local, né? Pô, lá fora tem todo esse movimento, suporte local e tal, e muito mais para a gente comprar produtos nacionais, né? Importante nesse momento, suportar o negócio local, mas muito de ressignificar essa relação, né? Quando a gente fala da simpatia e da solidariedade do bairro, né? A vida em comunidade, né? Acho que isso desperta na gente nesse momento, em especial em crise, que a gente fica pensando nisso, nesse sentimento de união e de comunidade, né? Então, assim foi a historinha de como surgiu. E aí como surgiu o movimento. Grandes amigos. Essa questão... Desculpa, essa questão da solidariedade aflorou muito, né, Guilherme? A gente viu em todas as áreas, as pessoas, elas são muito solidárias. Às vezes falta alguém que organize o papel de cada um, mas se as pessoas são chamadas, elas são solidárias. Os impactos foram positivos? Você teve muito impacto no movimento? Continua tendo? Demais. A gente está acelerando aí nossa parceria com o Sebrae. Acho que tem muita busca por conteúdo, né? No início foi muito mais conteúdo, então a grande maioria das pessoas já entrou e já fuçou tudo que tem lá de conteúdo. Acho que a gente está num momento muito mais de mídia, né? De fazer barulho e conscientizar a população da importância que tem, né? Quando a gente fala dados aí dos casos do próprio Sebrae, que um pequeno negócio, um pequeno varejo, ele dá renda para 43 milhões de pessoas, né? A pessoa que está gerando aquela renda e os dependentes daquela pessoa, né? Então, são, sei lá, 9, 10 milhões de pessoas que têm sua renda direta e que vale a renda familiar de 43 milhões de brasileiros. Então, é muito incrível, mais de conscientização. Né? Agora, a Malvi tem quantos empregados hoje, Guilherme? Hoje está em torno de 5 mil. 5 mil pessoas. Poxa, organizar 5 mil pessoas no meio dessa pandemia não deve ter sido uma tarefa fácil, né? Como é que vocês fizeram isso? Como é que no dia 0 da pandemia, ou dia 1 da pandemia, até hoje, você deve ter passado por uma história grande aí? Demais, né? A gente ficou assim... eu sou muito grato à minha equipe, né? A gente ficou muitas noites mal dormidas, aí a gente ficou... acho que foi de 6 a 8 semanas, bem no início da pandemia, 6 a 8 semanas sem finais de semana, né? E acho que eu tinha o primeiro call de manhã às 7 e o último à meia-noite, todo santo dia. Nossa.
Então, foi muito intenso, né? Exigiu da gente aí, criatividade, né? A primeira coisa, muito foco, autonomia, né? Como nunca antes, né? O poder de delegar, né? Eu, em algum momento, deixei de sentar na cadeira que eu sento, né? Falei com meus diretores, falei assim, olha, vocês tocam o negócio como um todo, né? Pô, o que eu faço com a próxima coleção, né? Será que eu cancelo ou eu postergo para a próxima? O que eu faço? Como é que eu antecipo, etc. Tem muita coisa para ver. Olha, vocês tocam a lojinha e eu vou aqui do lado, e acabei escolhendo uma pessoa um representante de cada setor, então um cara de engenharia, um cara do comercial, um cara de administrativo, um cara disso, daquilo, para tocar uma BU nova, uma business unit diferente que não tínhamos. Então, e foi muito legal exercer essa questão de desapegar rápido das nossas crenças, de como a gente toca, de ser muito ágil, né? E a gente conseguiu aí, graças a essa agilidade, a ter um time desapegado e muito criativo, a gente conseguiu migrar muito rápido assim a produção naquele momento. A gente começou a fazer N tipos de máscaras diferentes, depois entrou assim, muito naquela de pessoas que pediam no início, mas eu tinha um amigo, na verdade, eu fiz um call no final de semana com um amigo que se formou comigo lá nos Estados Unidos, que mora no Piemonte hoje. Então, ele estava assim, sei lá, uns 30, 40 dias na nossa frente, em termos de pandemia, e trocando ideia, eu falei assim, olha, tem empresas aqui pensando em fazer isso, aquilo. Então, acho que deu um insight, e falei, quer saber? Vamos testar. E liguei para a turma de engenharia para criar algumas coisas diferentes. E aí foi crescendo. A coisa foi acontecendo. Foi crescendo demais. Assim, todo mundo queria no momento. Então, eu tinha um produto no momento que... Então, virei diretor comercial de um produto novo nosso e todo mundo querendo, e a gente chegou antes, né? Por conta dessa... Eu atribuo 70%, 80% do que a gente conseguiu fazer, a agilidade. Se a gente tivesse começado 3 semanas depois, a gente faria 1/3 das vendas que a gente fez. Então, a gente mudou completamente a nossa rota, toda a linha de produção. Imagina, a gente, nos 3 meses principais, ali, abril, maio, junho, e até julho também, a gente quadruplicou a nossa capacidade de produção. Né? Nossa! Então, a gente foi de 5 mil Com todas pessoas, as restrições de afastamento social, etc. Né? A gente terceirizou bastante. A gente basicamente gerou renda aí nesses 4 meses para... Então, tínhamos as nossas 5 mil pessoas, para praticamente outras 5 mil pessoas. Né? E essas outras foram 4 mil e tralalá. E algo que nos deixa muito satisfeito, né, de conseguir ver que tinha 4, 5 mil pessoas ou famílias sem renda naquele momento. A gente conseguiu dar renda para essas pessoas. Impactar positivamente, né, para gerar renda, né? Foi uma maluquice. Foi assim, 262 empresas produziram para a gente. Né? No fundo, a gente tinha um canal de venda que tinha conseguido criar. E, no mínimo... Agora, pessoalmente, você voltou a ser aquele empreendedor raiz, né? Aquele cara que vê uma dificuldade de um lado, uma oportunidade do outro, junta um time, começa a empreender do zero, porque você criou um negócio que você não tinha nem experiência, claro, tinha experiência na coisa da confecção, mas não daquele material que você começou a fazer. Então, assim, por essa fase, tem gente que hoje está desistindo, mas eu vi que tu é um cara que, se tiver que aconselhar alguém a empreender no meio da crise, acho que essa é a tua posição, né? Com certeza, com certeza. Acho que a tristeza naquele momento era olhar para o lado e vendo empresas do meu setor, concorrentes diretos, etc., não só fecharem, mas assim, um demite 200, outro demite 500, outro demite 700. A gente precisa fazer alguma coisa diferente aqui. É fácil, nesse momento, ter bengala, olhar para fora e justificar aquela posição que a gente se encontra, né?
acho que, finalizando o que eu estava falando antes, só para encerrar, a gente conseguiu fazer isso juntando 10 concorrentes diretos nossos, né? Então, assim, imagina o desapego. A gente vê muito isso em startup, né? De colaborar com os próprios concorrentes, etc. Empresas mais tradicionais, etc. Isso é muito difícil, né? Então, é legal a turma se unir, se juntar em prol de um bem maior, né? E o que mais dá orgulho para a gente, em tudo isso que a gente fez, é o trabalho social que a gente conseguiu fazer, né? Eu acho que esse é o grande propósito. Aí eu vou fazer o link com a tua questão de empreender. A gente conseguiu doar diretamente 15 milhões de reais, desde respirador para hospital, a cesta básica para criança, muita coisa, fizemos muita coisa em Floripa, doamos muita cesta básica para as crianças que ficaram sem merenda, mas foi sem merenda. A merenda escolar, né? Aí doamos 5 milhões de máscaras. Aí depois a gente ajudou duas instituições que a gente ajudou a criar, que conectava milhares de costureiras no Brasil. Eu falei, por que eu não faço kit de máscara sem costurar, então cortada com elástico, faltando a costura, e eu dou o kit, e a pessoa que tem a maquininha em casa, ela costura. A gente sabia, até por geolocalização, onde essas pessoas estavam, no país inteiro, ela costurava e vendia localmente, né? Então, ao invés de eu simplesmente doar 5 milhões de máscaras prontas, eu doei 5 milhões de kits, que elas, no início, essas pessoas costuravam, quer dizer, recebiam aquilo doado, costuravam e vendiam no seu bairro por, sei lá, R$5 a máscara. Então, a gente gerou 25 milhões de reais de renda local para essas pessoas que também estavam paradas. Aí doamos, sei lá, 300 mil peças de roupa para comunidades carentes, etc. Então, isso que dá o grande... aquela sensação boa de senso de, eu estou fazendo alguma coisa em prol também, né? Eu lembro, meu avô morreu, eu tinha 7 anos de idade, né? Eu lembro ele fazendo assim, né? Tipo, quando a pessoa é mão aberta, né? Ou quando ela é mão fechada, a oportunidade ou dinheiro, alguma coisa vem, a gente tenta agarrar, mas não dá tempo, né? E quando a gente é mão aberta, quando vem a oportunidade, a gente agarra, né? E depois a gente abre a mão e devolve a outra parte. Eu lembro disso até hoje, né? E acho que a questão de empreender hoje muito mais fácil do que lá atrás, né, Topaz? 10 anos atrás, 15 anos atrás, a gente luta muito, tu também dentro da Endeavor ajudando bastante com relação ao empreendedorismo, né, e criar um ambiente mais propício a empreender. Eu acho que esse é o momento, mais do que nunca, né, da gente empreender. Assim, a gente fala sempre o escuta e da questão de empreender é resolver um problema de alguém, né? Nesse momento a gente tem uma porção de problema aí, né? Sim, para resolver, né? Para resolver. Então, acho que o que precisa é a gente largar a muleta, largar a bengala, né? Porque bengala, eu até pensei esses tempos em botar no escritório de São Paulo, nosso aqui, na entrada, assim, um porta-bengala, tipo, deixa aqui sua bengala, né? Para lembrar, assim, né? Para lembrar, porque é um exercício, assim, a questão de empreender, né? É um exercício, assim, de autoconfiança e desapego daquelas questões, porque dá aquele frio na barriga, etc., mas dá para empreender dentro da companhia, né? Acho que essa é a mensagem, né? Acho que, lógico, tem que ter o espaço, tem que ter... mas acho que tem que fazer depender da gente, e muito menos, mas o meu chefe isso, o meu chefe aquilo, etc. Eu vi muita gente aqui que a gente não, no meio da pandemia, assim, nos últimos, sei lá, 4, 5 meses, que a gente está enxergando essas pessoas, nossa, às vezes uma pessoa, sei lá, 2 níveis abaixo, 3 níveis abaixo, que a gente está enxergando que essa pessoa diz, cara, eu tenho que dar um projeto agora para essa pessoa tocar, eu tenho que dar isso, aquilo, que a gente tem uma capacidade... Pela vontade. De empreender e de fazer coisas diferentes, de conseguir liderar times, etc. Muitos ganharam espaço. Então, é muito mais da atitude, né, do comportamento, né? Por isso que a gente até aqui, remuneração variável, etc. A adesão aos valores, né, que a gente quebra em comportamento, ela pode multiplicar o teu bônus por 20% a mais, ou
ser um deflator de 20% também. Sim. Isso é linkado ao comportamento, né? Que tipo de comportamento a gente quer, né? A gente quer gente curiosa, a gente quer gente que vai atrás, que testa, que arrisca e etc. Lógico, o meio tenta blindar e não deixar as pessoas errarem, de punir, etc. Mas é uma cultura que a gente tem que incentivar, regar diariamente, né? E a condição para isso, é ter fome, né? Quanto que a gente está disposto a arriscar, a fazer, etc. E quanto eu me informo antes, não é empreender por empreender, né? Quanto que eu me informo antes? Quanto que eu estou lendo antes? Quanto que eu estou me capacitando para aquilo, né? Quer dizer, não é que é simples empreender, né? É que hoje existe um ambiente propício a isso, mas é muito do empreendedor e da fome, né? E da vontade, né? Agora, a gente está vivendo nessa época, muita gente perdeu o emprego, muita gente quer mudar de emprego, ou muita gente quer empreender, começar e tirar da gaveta aquele sonho antigo de construir algo. Guilherme Weger, me dá 3 conselhos para quem está querendo iniciar a empreender agora. Olha, conselhos, primeiro é se capacitar, né? Eu acho que se capacitar passa por rede de relacionamento, amigos, centrar hoje, né? Como essas lives todas, tem um ambiente muito propício a aprender, né? Tipo, eu tento, assim, antes de fazer às vezes eu chego a ler, sei lá, 10, 15 livros sobre um determinado tópico antes de tomar uma decisão importante de se é para lá. A gente precisa criar cada vez mais referência, né? Acho que isso é diferente sobre muitos aspectos do que se tem no mercado, né? A gente sabe, porque assim, eu empreendi 2 vezes já em outros negócios, talvez a segunda dica é a questão da resiliência, né? Mas a resiliência, para mim, né, a gente confunde às vezes, né? Porque assim, talvez as 2 coisas que eu empreendi que deram mais certo são as 2 coisas que mais me aconselharam a não fazer. E aí a gente tem que conseguir medir o que... eu estou escutando para não ir por esse caminho. E eu posso confundir se eu estou indo por esse caminho por teimosia, né? Também não adianta a gente se capacitar, buscar a opinião de uma porção de gente e ir para aquele caminho de qualquer forma, né? Porque aí não faz muito sentido até ir atrás, né? Mas é um balanço, né? É uma linha tênue ali, de dizer, eu tenho conhecimento suficiente, eu fui atrás, eu busquei conhecimento para conseguir criar as minhas próprias referências e enxergar talvez algo que não estejam enxergando, né? Então, acho que é um pouco disso, né? Saber se a gente está sendo teimoso de ir contra, né? E isso acho que a gente tira com conhecimento, né? Com muito de... e outra é, não parar de tentar, né? A gente... eu tenho vários negócios, eu tenho um negócio que a gente investe, que tipo, a gente ficou uns 4, 5 anos, não apanhando, mas achando que poderia estar indo muito melhor, e de repente uma sacada nova acabou fazendo com que aquela companhia assim voasse, assim, cresce hoje 80% ao ano, e não era nada daquilo que estava previsto lá antes, atrás. Né? É uma linha nova de negócio, a partir de uma nova ideia. Então, a partir do momento que a gente começa a empreender, ou toma aquela decisão também, corrigir rumo rápido, é o que todo mundo fala, mas não parar de empreender, novamente, ter novas ideias para o negócio, né? Não ter a teimosia de ficar naquela, né? Então, acho que, primeiro, é empreender continuamente dentro do próprio negócio, né? Porque você vê todas essas empresas que estão tendo muito sucesso, aí, todas essas startups que viram os unicórnios, ou que são aí aportados por vários fundos que são um sonho aí de muitos empreendedores, etc. Dificilmente a gente acha uma que deu sucesso a partir da sua ideia inicial, né? Então, ter esse desapego também
Acho que é interessante, né? Continuar sempre pensando, porque o mundo vai mudando. Então, é buscar conhecimento, se capacitar, ser resiliente, sabendo que o vento contra, em especial no Brasil, não é pequeno, né? Temos bastante vento contra aí, desde burocracia e uma porção de coisa, insegurança jurídica enorme, então ser resiliente também faz uma diferença grande. E não desistir nunca, né? Exatamente. Dá vontade, né? Mas não desistir. Só escutar a história de qualquer empreendedor de sucesso aí, com certeza já passou na cabeça de todos aí. É verdade. É uma desistência no meio do caminho. Guilherme, muito obrigado pela conversa, pela tua generosidade aí de aceitar conversar e bater esse papo super bacana. A gente podia conversar aqui por mais um bom tempo, mas eu acho que quem está nos assistindo vai gostar muito dessa nossa conversa. Um abraço. Prazerzão. Obrigado. Conta comigo sempre aí, Topazio. Sucesso sempre aí, cara. Um abraço. Abraço. Tchau, tchau. Tchau. Essa foi a conversa com o Guilherme Veiga, empresário formado em administração, com especialização em universidades fora do Brasil e que tem claramente um alto espírito público. Sabe que sua companhia impacta o ambiente onde ela está inserida e, nesses momentos de pandemia, tem feito a diferença na vida de muitas pessoas. Se você já é inscrito no canal, deixa aqui o seu comentário. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se e acione o sininho para receber novos conteúdos em breve. Muito obrigado.